Olá, eu me chamo Ziel Machado, eu sou parte da equipe pastoral da Igreja Metodista Livre no bairro da Saúde e é uma alegria para a gente poder compartilhar com vocês esse momento devocional. Nós temos gravado as palavras devocionais nesse período para que você possa realizar o seu culto no lar. A boa notícia é que a partir do mês de setembro nós vamos iniciar uma nova etapa transmitindo então os nossos cultos de forma online. Então a partir de setembro as mensagens não mais serão gravadas, mas serão transmitidas online. Porém, essa transmissão que será feita online vai ficar gravado para aqueles que porventura não possam participar no mesmo momento em que o culto esteja acontecendo, ele possa então participar e assistir posteriormente e prestar assim o seu culto ao Senhor. Então é uma grande alegria receber vocês novamente aqui. Nós esperamos que esse tempo e essa palavra possa edificar a sua vida. Um grande abraço a todos vocês. Queremos também dizer que seguimos como igreja intercedendo pelo nosso país, intercedendo por todos vocês que têm passado por tempos difíceis. Alguns de vocês perderam familiares, amigos queridos, e nós queremos afiançar a vocês que estamos orando, solidários a vocês na dor, solidários na esperança, pedindo que Deus encurte esse período de tanto sofrimento que temos vivido como nação, junto com outros países do mundo que têm passado pela mesma experiência. Então nós esperamos que esse tempo de reflexão bíblica possa ajudá-lo nesse período que você está vivendo. Nós vamos ler nesse dia a primeira carta de Pedro, capítulo 1, dos versículos de 6 a 9, e hoje eu mudei um pouco a versão. Eu vou ler na linguagem de hoje. Diz assim o texto: Alegre-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Nós estamos refletindo sobre esses primeiros 12 versículos da primeira carta de Pedro, no seu primeiro capítulo. E o nome dessa série foi intitulada Toda Dor é por Enquanto, com base no versículo 6 desse capítulo, que diz que nós, como cristãos, ainda que por pouco tempo, seremos entristecidos e passaremos por todo tipo de provação. Então, na primeira parte, nós vimos que, como cristãos, nós não estamos imunes aos períodos difíceis na história. Muito pelo contrário, até por sermos cristãos, em alguns momentos, a dor e o sofrimento podem ser acrescidos pelo fato de nos identificarmos como cristãos, de agirmos como cristãos. Contudo, mesmo em tempos assim, nós encontramos razões sólidas para a alegria. No versículo 6, Pedro diz: exultem, alegrem-se. E a pergunta é: quais são os motivos que nós temos para nos alegrarmos, mesmo em períodos difíceis assim? Então nós vimos que as razões pelas quais nós podemos nos alegrar são 3. Primeiro, fomos escolhidos por Deus. Segundo, fomos regenerados para uma viva esperança. Terceiro, somos protegidos pelo poder de Deus. Não somente nós, mas a herança que temos reservada para cada um de nós é protegida pelo próprio Deus.
Por isso que Pedro vai iniciar no versículo 3 com uma expressão de bênção, quando ele diz: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Eugene Peterson, na versão bíblica da Mensagem, ele transforma esse texto um pouco, ele descreve assim esse versículo 3. Que Deus nós temos! É como somos felizes em tê-lo, o Pai do nosso Senhor Jesus. Eu gosto dessa expressão, que Deus nós temos, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, nós temos motivos para nos alegrar por aquilo que Deus fez, Ele nos escolheu, por aquilo que Deus faz, Ele nos regenera e protege, e por aquilo que Deus fará. No versículo 9, nós vemos que Ele nos permite alcançar o alvo da nossa fé, a saber, a salvação de nossas almas. Então, como temos também motivo para nos alegrar pelo resultado dessa experiência que produz. Ou seja, nós temos motivos para nos alegrar por aquilo que Deus fez, faz e fará, mas também temos motivos para nos alegrar com aquilo que essa experiência nos permite vivenciar. No versículo 8, ele começa novamente com o termo exultar, exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé. No versículo 6 ele diz para exultarmos, alegrarmos, e no versículo 8 ele volta a mencionar essa mesma expressão. Ou seja, esse período de provações, esse período de tribulações que nós somos levados a passar, ainda que por um pouco de tempo, ele é precedido por razões que nos permitem exultar, por aquilo que Deus fez. Mas ele também é sucedido pela grande razão da alegria que é alcançar o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Então, esse período de tribulação, ele é precedido por razões que nos permitem exultar e ele é sucedido pela grande razão que nos permite exultar. No entanto, ele mesmo, esse período mesmo, está impregnado de virtudes, de valores, de coisas que nos permitem crescer, de coisas boas. Ele é vivenciado, ele é experimentado de uma maneira tão intensa que produz em nós transformação, produz em nós frutos. Então, esse período de tribulação produz que tipo de transformação? Produz que tipo de fruto? Deixa eu ler para vocês novamente o versículo 7, 8, 9. Prestem atenção para ver os frutos que esse período produz em cada um de nós. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão a aprovação, a glória e a honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Então, eu tenho aqui pelo menos 3 aspectos importantes que ocorrem nesse período de tribulação, que ocorre nessa transformação que nós vamos passando à medida que nós vivenciamos esses períodos na história. Primeiro tem a ver com a autenticidade comprovada da nossa fé, depois tem a ver com aprender a viver e andar como um justo em qualquer circunstância, e por fim, a terceira parte é alcançar a finalidade da nossa fé, ou seja, a salvação das nossas almas. Então, a primeira parte, sobre a autenticidade da nossa fé. Olha no versículo 7, como o texto descreve o que acontece com a nossa fé em períodos assim. Essas provações são para mostrar que a fé de vocês é verdadeira. Em períodos assim, quando nós nos mantemos firmes na esperança, naquilo que Deus fez, nós atestamos a autenticidade da nossa fé, para mostrar que a fé de vocês é verdadeira,
que ela pode resistir e ajudá-lo a passar por esse período. Mas, pois até o ouro pode ser destruído, ele é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Além de ser uma fé autêntica, é uma fé valiosa, preciosa. Ela vale muito mais do que o ouro. E a terceira coisa com relação à nossa fé diz: essa fé precisa ser provada para que continue firme. É uma fé firme. Ela é provada e ela nos permite continuar firmes, porque ela é provada e nos ajuda a passar por esse período. E por final, o texto menciona 3 adjetivos que parece a coroação, a celebração de uma formatura. Diz que assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Ou seja, no dia final, quando o Senhor for revelado, o resultado da nossa fé vai nos permitir receber aprovação, glória e honra. Esse certificado final da fé. João vai dizer que esta é a fé que vence, a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que fé? Uma fé que é verdadeira e autêntica, uma fé valiosa, preciosa, uma fé firme, uma fé que nos permite, no dia da revelação de Jesus, receber a aprovação, glória e honra. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nesse período, nesse processo de transformação, nesse período de tribulação, a nossa fé é testada, é provada. E ela então nos permite colher esses frutos de uma fé autêntica, de uma fé valiosa, preciosa, de uma fé firme e de uma fé que nos permite alcançar a aprovação, a glória e a honra no dia da revelação de Jesus. Mas não somente isso, esse período de tribulação no qual vivemos nos permite uma outra dimensão dessa fé. Uma fé que nos permite andar como a Bíblia descreve os justos. A Bíblia diz que os justos vivem por fé e não por vista. A fé está desassociada de visão, mas não da razão. Então, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Em 2 Coríntios 5,7, em Gálatas 3,11. Ele faz um eco de Abacuque 2,4. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Olha o que afirma o versículo 8. Diz assim: vocês o amam, mesmo sem o terem visto. Creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Nesse período, onde a nossa fé é provada, nós vemos que nós podemos amar ao Senhor, mesmo sem tê-lo visto nesse momento. Crer nele, mesmo que não esteja vendo agora. Então, apesar das provações desse momento, nós nos alegramos com essa alegria tão grande e tão gloriosa que as palavras não podem descrever. Uma fé que é firme, valiosa, autêntica. Essa fé nos permite amar ao Senhor sem vê-lo, crer nele mesmo não o vendo. Essa forma de viver modela um outro estilo de vida. Essa forma de viver nos conduz a um destino diferente. Nós aprendemos a, como justos, no meio da tribulação, viver por fé e não por vistas. Uma terceira dimensão da nossa fé que nós aprendemos e somos transformados é que no versículo 9 diz que essa fé nos permite agora alcançar o resultado da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Sobre essa salvação, nós vamos conversar no próximo estudo. O que é importante agora lembrar é que neste pouco tempo no qual nós devemos ser entristecidos com todo tipo de provação,
Esse pouco tempo, ele é precedido por razões de alegria, com base naquilo que Deus fez. Ele nos escolheu, ele nos regenerou, ele nos protege. Nisso nós exultamos. Esse período de tribulação também ele é sucedido por uma grande alegria. Qual é a alegria? De que alcançar o resultado da nossa fé, a saber, a salvação das nossas almas. Contudo, o próprio período de tribulação está impregnado de valor, porque ele nos permite autenticar a nossa fé, nos permite aprender a viver como justos e nos permite alcançar o alvo da nossa fé, a nossa salvação. Eu quero concluir chamando a atenção para o seguinte fato. Muitas vezes, nós estamos tão preocupados, tão atentos ao que acontece ao nosso redor, que nós não percebemos a obra que Deus está fazendo em nós. Então, será que nós estamos atentos, nesse período de tribulação, de tantas lutas, àquilo que Deus está fazendo em nós? Ou será que os nossos olhos estão mais voltados e conectados com a realidade do nosso entorno, sem perceber essas transformações, essa obra de Deus em nós? Não é incomum, muitas vezes, você ver um cristão orando assim: Senhor, aumenta a minha fé. Bom, uma das formas que o Senhor tem para nos aumentar a nossa fé é nos permitir, ao passar por esses períodos de tribulação, autenticar a nossa fé, reconhecer o valor da nossa fé, aprender a viver como justo, que não anda por vista, mas por fé, que mesmo sem ver ao Senhor, o ama, mesmo sem ver ao Senhor, crê no Senhor, porque o nosso amor e a nossa confiança no Senhor não estão conectadas ao fato de vê-lo, mas ao fato de reconhecê-lo, de crer nele, de termos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Eu gostaria de sugerir a vocês que nessa semana procurem ficar atentos a essa obra de Deus na vida de vocês, no meio dessa situação de tribulação que temos passado. Quais são os sinais dessa obra de Deus em nós? Como Deus tem fortalecido, provado, autenticado a nossa fé? Como a nossa fé tem sido provada? Como o fato de não ver o Senhor permite amá-lo? Como o fato de não ver o Senhor permite crer ainda mais nele? Que nessa semana, de maneira muito especial, os seus olhos se voltem para aquilo que Deus está fazendo na sua vida nesse período. Nós temos razões para nos alegrarmos antes da tribulação por aquilo que Deus fez. Temos a grande razão para nos alegrarmos por aquilo que sucede esse período de tribulação, quando alcançamos o objetivo, o alvo da nossa fé, mas também temos motivo para nos exultar, para nos alegrarmos, quando percebemos a obra que Deus está fazendo em nós, aperfeiçoando, amadurecendo, autenticando a nossa fé. Que Deus os abençoe e os ajude a perceber essa obra de Deus em suas vidas e que isso possa trazer a vocês muita alegria. Olá, gostaria de iniciar esse período de louvor com a leitura de Romanos 5, 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança.
e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. A tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E como temos visto, podemos ter esperança porque, em primeiro lugar, nós fomos escolhidos por Deus, mesmo quando estávamos distantes e rebeldes em relação a Ele. Ele nos escolheu e nos regenerou. Ele nos regenerou e nos protege pelo seu poder, nos protege por meio de seu Espírito Santo. A música que vamos cantar agora, ela lembra quem é o nosso castelo forte, aquele que é o nosso escudo e boa espada, mesmo em tempos de tribulações, mesmo em tempos de dificuldade. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino, e nos dará seu reino. Antes da nossa oração final, eu quero voltar a lembrá-lo de que em setembro os cultos serão online, e esse culto online depois será gravado e posteriormente facilitado para aqueles que não puderam participar do culto online. Então, a partir de setembro, nós vamos mudar a dinâmica. As palavras devocionais não serão mais gravadas, mas serão transmitidas online dentro de nossas casas, mas para que todos possam participar. Muito bem, vamos orar então.
Senhor Deus, muito obrigado pela obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Reconhecemos que muitas vezes estamos tão atentos e preocupados com o que acontece no nosso entorno que não somos capazes de ver aquilo que o Senhor está fazendo em nós quando passamos por momentos como esse que estamos passando na história. Assim como os cristãos da Ásia foram transformados no tempo de tribulação, nós pedimos que o Senhor faça conosco o que fez com eles, de maneira que a nossa fé seja fortalecida, autenticada e possamos amar mais o Senhor, confiar mais no Senhor, em direção a o alvo final da nossa fé, que é a nossa salvação. Oramos, Senhor, de maneira especial por todos aqueles que sofrem as perdas nesse período, que o Senhor os console de maneira muito especial. Oramos por todos aqueles que têm trabalhado duro no cuidado, na tentativa de solucionar esses problemas, que o Senhor fortaleça todos os profissionais que estão na linha de frente atuando. Oramos pelas autoridades para que elas possam ter sabedoria de fazer boas decisões, orientando o nosso povo em cada cidade desse país na melhor conduta, na melhor maneira de proceder mediante aos desafios dessa situação que estamos vivendo. Pedimos ao Senhor que abençoe todos aqueles envolvidos na cura, na produção de vacinas, que o Senhor dê a eles sabedoria, discernimento, para que logo possamos ter os recursos médicos suficientes para ajudar na cura dessa enfermidade. Pedimos que o Senhor visite de maneira especial aqueles que estão temerosos, ansiosos, preocupados, sem saber que decisão tomar. Aqueles que estão sofrendo consequências dessa pandemia, no seu sustento, no seu trabalho, nas relações familiares, que o Senhor visite a cada família e dê a eles a paz, a tranquilidade e a sabedoria para poder passar por essa fase. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações e mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam suas hoje e para sempre. Amém. Continue lavando suas mãos, usando suas máscaras, evitando aglomeração. Continue lavando o seu coração e a sua mente pela palavra do Senhor. Sejam generosos, estejam atentos àqueles que sofrem e compartilhem o que possuem, cuidem um dos outros. Quando nós cuidamos do próximo e o próximo do próximo, todos nós somos cuidados. Uma boa semana para vocês. Deus os abençoe. Nos vemos no próximo domingo. Um abraço.